Convido a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, versos 1 e 2. Ao abrir a sua Bíblia, permaneça com ela aberta para que possamos acompanhar aqui alguns versículos, além dos dois que estarei lendo aqui agora. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, a partir do verso 1, apenas os dois primeiros versículos, e creio que você permanecerá com a sua Bíblia aberta. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra lida nesse momento, e pedimos a tua bênção, a tua direção, que o Senhor venha falar a cada coração aqui nesta manhã. É a oração que fazemos a ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você observar a expressão de Jesus, a expressão do texto, logo no primeiro versículo, quando a Bíblia diz que depois dessas coisas, Jesus atravessou. Que coisas são essas? É interessante que os discípulos vão andar com Jesus, têm caminhado com Jesus, e eles começam a observar coisas extraordinárias. Andar com Jesus, ficamos sempre surpresos, porque sempre Ele tem algo extraordinário para cada um de nós. Andar com Jesus é reconhecer que o poder, a autoridade está no seu nome, é saber que Ele é enviado de Deus. E os discípulos ali, podemos observar que nos momentos da cura, no momento de transformação, Jesus falando ali a cura de um paralítico, Jesus falando sobre a cura de um filho do rei, Jesus ali, o encontro com a mulher samaritana, e os discípulos estavam ali encantados, os discípulos estavam ali presenciando os momentos da caminhada com Jesus, e nós estamos trabalhando, tem sido o nosso trabalho, principalmente esse mês de campanha de missões estaduais. Eu sou discípulo, não é? Eis-me aqui, e é importante nós estarmos reconhecendo a nossa missão como discípulos. Nós precisamos reconhecer a quem nós estamos seguindo. E quando nós observamos aqui nesse texto, depois dessas coisas, diz a Bíblia, a partir no versículo 1, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E aqui nós podemos tirar algumas lições preciosas sobre o discipulado. Tivemos o privilégio de participar da Convenção Batista Fluminense, com exatamente o tema: o discipulado é ser e fazer discípulo. E nós precisamos reconhecer que antes de fazer, nós precisamos ser. Nós precisamos reconhecer a grandiosidade de Deus. Precisamos estar presente com Jesus. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos aprender de Jesus. E nesse texto eu quero compartilhar com os amados irmãos rapidamente algumas características sobre o discípulo de Jesus. Sobre o discípulo, sobre o ser e o fazer. E esse texto fala muito claro para nós, nos ensina algumas lições preciosas que eu passo a compartilhar com os amados irmãos. A primeira lição: ser discípulo é viver em intimidade com Jesus. Como você vai falar de alguém se você não tem intimidade? Como você vai falar de alguém se você não conhece? A não ser fofoca. E em nome de Jesus não se faz fofoca. Mas quando nós reconhecemos a grandiosidade de Jesus, estamos próximos de Jesus, nós sabemos quem Ele é e nós estamos falando o que Ele é e o que Ele faz. E a primeira lição então, que ser discípulo é ter, é viver, é uma intimidade com Jesus. Não é ter, é viver. Porque antes de você passar a experiência da sua intimidade com Deus, de quem Jesus é, você precisa ter essa experiência. Você precisa buscar a ter essa experiência. E você vai observar isso logo no versículo 3 de João capítulo 6. Diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou ali com os seus discípulos. Os discípulos já estavam observando Jesus na sua caminhada, na sua trajetória, nas manifestações, nas suas teofanias, na manifestação do poder de Deus. E ser discípulo é viver em intimidade com Jesus. Ser discípulo é você reservar tempo precioso aos pés de Jesus e aprender de Jesus. No momento então, no capítulo 5, você retornar a partir do verso 19 até o versículo 47, Jesus ali ele vai dizer sobre a sua autoridade do Filho de Deus, sobre o poder sobre todas as coisas.
E então naquele momento Jesus então convida os discípulos para sentar, ele convida os discípulos para ter uma intimidade, como diz no versículo 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os discípulos. Ser discípulo, meus queridos, é viver uma intimidade com Jesus, é você parar aos pés de Jesus, é você ouvir os ensinamentos de Jesus, é você reconhecer os feitos de Jesus, é você experimentar a grandiosidade de Jesus. Ser discípulo é você poder reservar tempo de qualidade aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, ainda que você já experimentou grandes milagres de Jesus na sua vida, ainda que você já ouvira várias manifestações de Jesus na sua vida, nós precisamos, como discípulo, viver em comunhão, viver em intimidade, buscar ouvir a voz de Jesus, buscar reconhecer a voz de Jesus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, é aquilo que sustenta a minha alma, é aquilo que alimenta a minha vida. Então, se eu quero ser um discípulo verdadeiro, eu preciso então alimentar o meu espírito com as palavras de Jesus. Se eu quero ser um discípulo verdadeiro, eu preciso reservar tempo qualitativo na presença do Senhor, aos pés de Jesus, ouvindo os teus ensinamentos. É o texto que nos ensina. Ser discípulo é viver em intimidade com Jesus. E quando nós aprendemos de Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós ouvimos os seus ensinamentos, o discípulo verdadeiro, ele vai anunciar aquilo que ele ouviu de Jesus. Ele vai testemunhar daquilo que Jesus é na sua vida. Antes de fazer discípulo, nós precisamos ser discípulo. Nós precisamos ter uma intimidade com Jesus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos parar aos pés de Jesus, precisamos valorizar a escola bíblica dominical, precisamos valorizar o momento devocional, precisamos reconhecer em obediência a voz do Senhor, porque o discípulo, ele vive, ele tem uma intimidade com o Senhor Jesus. Mas a segunda lição nesse texto, nós podemos aprender sobre o discipulado. Ser discípulo é andar pela fé no Mestre Jesus. Você tem uma intimidade com o Senhor Jesus, você reserva tempo, você é discípulo, ele o próprio, e é o convite do Senhor Jesus, ele foi ao monte, diz a Bíblia, e ele convidou aos discípulos, ele sentou ali e convidou os discípulos, e a partir daquele momento então, Jesus ele começa a relatar coisas extraordinárias, e é interessante que você vai observar o texto, Jesus estava provando ali os seus discípulos. Não é somente você conhecer, não é somente você observar os feitos de Jesus, nós precisamos crer no Mestre. Não é somente você ver Jesus. Olhe comigo aí que a sua Bíblia está aberta, com certeza. João capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Olha o versículo 6, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer, porque o mestre estava ensinando aos discípulos a confiar nele. O mestre estava dizendo aos discípulos, além deles virem ali todos os milagres, desde o momento lá da transformação da água em vinho, desde o momento lá com a mulher samaritana, desde o momento lá da cura de um filho oficial do rei, desde o momento lá da cura de um paralítico, desde o momento lá os discípulos ouvindo sobre a autoridade de Jesus. Jesus sabia que ia fazer, mas os discípulos não sabiam. E Jesus então começa a testar os discípulos, e ele começa a dizer: olha, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus sabia disso, sabia isto, mas fez para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. O discípulo, ser discípulo é andar pela fé no Mestre. Não é somente ouvir, mas nós precisamos viver pela fé. É anunciar aquilo que Jesus é na nossa vida, é demonstrar aquilo que Jesus representa na nossa vida.
E quando nós reconhecemos isso, os discípulos ali preocupados, onde nós vamos, o que nós vamos fazer? E começaram a dizer, nós não temos dinheiro, as pessoas moram longe. E no versículo 7, Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E quantas vezes, meus amados, nós queremos ser discípulos de Jesus, mas nós começamos a dar desculpas para não obedecer ao Mestre. Parece que nós não valorizamos mais a intimidade com Jesus. As pessoas não valorizam mais o estudo, a pregação da palavra do Senhor. O discípulo verdadeiro é aquele que reconhece que tem intimidade com o Senhor, é aquele que ouve a voz do Senhor, é aquele que tem fé no Senhor. Quando Jesus disse à sua igreja, quando Jesus disse aos seus discípulos, ir por todo mundo pregar o Evangelho, é porque ele sabe que ele tem o poder de transformar vidas, mas é através de nós, da nossa obediência, que nós vamos lá pregar o Evangelho. Jesus sabe o desejo do coração da igreja. Jesus sabe o desejo que o plano de Deus é que todos sejam salvos. Mas muitas vezes nós colocamos tantas desculpas. Muitas vezes nós colocamos tantas coisas. Estamos cansados, está frio, está com fome, está com calor, está chovendo, moro distante, está isso, eu trabalho amanhã, eu acordo amanhã, eu tenho que ir cedo, eu tenho que fazer isso, tanto compromisso. Mas a questão não é essa. O Senhor conhece. Ele quer, o plano do Senhor é que todos sejam salvos. Mas ele coloca para si, ele chama para si a responsabilidade do discípulo. Primeiramente, ter uma intimidade com o Senhor. É impossível você ser um discípulo de Jesus sem ter intimidade com Jesus. É impossível você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, viver uma vida de discípulo de Jesus, se você não tem um ponto, você não tem uma qualidade de intimidade com o Senhor, na leitura da sua palavra e de ouvir a voz de Deus. Porque quando nós discernimos a voz de Jesus, quando nós temos intimidade com a voz de Jesus, quando nós reconhecemos o que Jesus vai fazer, Ele transmite para nós e nós obedecemos. Então ser discípulo é andar pela fé no Mestre Jesus. Tomé ali, Filipe, ele começou a colocar algumas substâncias, começou a colocar algumas circunstâncias, nem mesmo 12 denários seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Esse denário é uma moeda romana de prata, que era o pagamento do trabalho. E aí no versículo 8 nós podemos observar ali, um dos discípulos, André, olha que estavam todos juntos, irmão de Simão Pedro e Jesus, aqui menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele mostra a solução, mas ele diz, mas o que é isto? Ele diz no versículo aí 9, mas o que é isto para tanta gente? A solução estava nas mãos do discípulo. A resposta estava nas mãos do discípulo. Mas o grande problema é que a resposta que esse mundo tem está em nossas mãos, mas nós não nos colocamos à disposição de Jesus. Nós sabemos a resposta para a nossa cidade. Nós sabemos a resposta para o Brasil. Nós sabemos a resposta para o mundo. Está em nossas mãos. Mas nós não colocamos diante do Senhor, porque nós não temos intimidade. Não buscamos viver uma intimidade. E ser discípulo é viver intimidade com o Senhor. Ser discípulo é andar pela fé no Mestre Jesus. Eu fico imaginando ali Jesus dizendo aos discípulos, ele sabia o que iria fazer. E diz a Bíblia bem claro no versículo 6, mas Jesus dizia isto para testá-lo. Vocês não me conhecem ainda? Vocês não me conhecem? Você não ouviu lá João dizendo lá no capítulo 1, abra sua Bíblia aí, lá no primeiro versículo, olha, no princípio era o verbo, eu sou o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Jesus, o próprio João Batista reconhece, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que vocês ainda não têm essa noção? Será que vocês não compreendem? Se vocês querem ser meus discípulos, não é somente me seguir para experimentar os milagres. Eu quero intimidade com vocês. Eu quero estar ao monte com vocês. Eu quero que vocês sentem. Eu quero que vocês me ouvem. Eu quero que vocês me entendam. Eu quero que vocês tenham discernimento. E aí nós podemos ver
falando sobre o Cordeiro de Deus, o chamado dos primeiros discípulos, o casamento em Caná da Galileia, Jesus purificando o templo, Nicodemos ali visita Jesus, ele relata ali sobre a missão do filho, ele começa a relatar ali da mulher samaritana, ele começa a falar sobre a cura do filho do oficial do rei, ele começa a falar sobre a cura de um paralítico, ele começa a falar sobre a sua autoridade, e os discípulos com a solução na mão, e disse: o que nós podemos fazer, nós temos pouco. Ser discípulo de Jesus é andar pela fé no Mestre Jesus. Eu ando pela fé, diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. É ter intimidade com Jesus, é crer no seu poder, é crer na sua graça, é crer nas suas maravilhas, é crer nas suas manifestações. Mas há uma terceira lição muito preciosa nesse texto, quero compartilhar com os amados irmãos, do ser discípulo. Ser discípulo é obedecer à ordem de Jesus. Olha que é um processo, olha que processo maravilhoso. Jesus, ele vive ali um momento com os discípulos, todos os momentos. Os discípulos ali começam a observar todos os feitos de Jesus na sua caminhada até aqui no capítulo 6, no capítulo 5. Os discípulos olham e chegam no capítulo 5, a partir do verso 18, Jesus fala sobre a sua autoridade, e Jesus então no versículo 6, ele chama os discípulos para uma intimidade. Olha, vocês viram o que eu fiz, então sentem aqui, porque vocês são meus discípulos, vocês vão fazer o que eu vou, vocês vão obedecer o que eu vou pedir vocês. É por isso que ser discípulo é viver uma intimidade com Jesus. Ser discípulo é andar pela fé no Mestre Jesus. E aí, quando nós temos a intimidade, quando nós sabemos que Jesus vai fazer através de nós, ser discípulo é obedecer à ordem de Jesus. Olha nos versos 10, 11 e 12. Jesus diz: façam com que todos se assentem no chão. Olha o processo. Vão lá, vê se pelo menos vocês fazem isso. Pede o povo para sentar no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ser discípulo é obedecer à ordem de Jesus. Na sua ascensão, antes da sua ascensão, na ressurreição, Jesus ele reúne os discípulos e ele faz um pedido para os discípulos. Ele deixa uma ordem para os discípulos. É chamada grande comissão. Jesus não disse para os discípulos: olha, eu agora vou subir aos céus, então está diante de vocês construir templos. Façam o mais bonito que puder. Gastem bastante dinheiro. Façam templos maiores que possível. Não esquece, vai esquentar. Bota carro ar-condicionado. Olha, vai esfriar, coloca aquecedor. Olha, faça isso. Jesus não disse aos discípulos antes da sua ascensão e disse o seguinte: olha, cuida somente de vocês, ficam preservados aí, ficam guardados aí até que eu volte. Jesus não disse aos discípulos. Quando ele fala então na sua ascensão, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ser discípulo é obedecer à voz de Jesus. Ser discípulo é reconhecer ter a sua intimidade, é poder ouvir a voz de Jesus, entender a voz do Mestre e ser obediente. O que o Senhor tem pedido à sua igreja há mais de 2000 anos: pregue o Evangelho de Jesus. O que Jesus tem pedido à sua igreja há mais de 2000 anos é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho de Jesus. É ensinar, é batizar. Não sei quantos aqui ouviram a mensagem de sexta-feira do pastor Rafael Abdala, quando estava falando sobre o evangelismo, quando ele fala sobre o discipulado, e quando ele fala daquele homem ao lado da cruz, da maneira que ele chegou à cruz. Como você chegou aqui à cruz? Foi o homem da cruz ao lado que me convidou para entrar aqui.
Eu achei muito interessante. Ele começou a relatar, e o anjo lá, antes de ele entrar no céu, o anjo falou assim: qual a igreja? Não foi igreja, não sei. Foi o homem da cruz ao lado que me convidou para entrar. Você foi batizado? Não, eu não fui batizado. Foi um homem foi um homem da cruz ao lado que me convidou para entrar. Você fez a classe de catecúmeno, a classe lá de discipulado? Eu não sei o que é isso, o que é discipulado? Eu não sei o que é discipulado, mas foi o homem da cruz do meu lado que me convidou para entrar. E aí ele foi relatando várias coisas. É esta mensagem que nós precisamos anunciar. O homem chamado Jesus, que morreu na cruz, nos convida para a eternidade. Ele nos convida para transformar vidas, para resgatar vidas. Ele veio a este mundo para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Ele veio para aqueles que estão drogados. Ele veio para aqueles que estão desanimados. Ele veio para aqueles que estão nos vícios. O que nós precisamos anunciar, e como verdadeiro discípulo de Jesus, é poder pregar o Evangelho, que aquele homem da cruz ao lado é que convida toda a humanidade, através do seu amor, para morar com Ele na eternidade, só através de Jesus. E como eles vão saber se nós, como discípulos de Jesus, não anunciamos a mensagem verdadeira de Jesus? Alguns anos atrás, ouvi uma mensagem e um pregador disse o seguinte: chegará um tempo em que a igreja evangélica vai precisar pregar o evangelho para os crentes. Uma verdade. Já chegou esse tempo, porque as pessoas não têm compromisso com Jesus. As pessoas não tiveram uma experiência com Jesus, porque quem tem experiência com Jesus, ele se torna um discípulo de Jesus. Ele não olha as circunstâncias, ele não olha as adversidades. A sua missão como discípulo é obedecer. Qualquer coisa, a pessoa que ainda... É interessante, você vai observar a vida de Pedro. A vida de Pedro, antes de ter aquela experiência com o Senhor Jesus, Pedro era um camarada muito grosso, é um camarada rude, era um camarada que respondia. É um camarada que ele, se você vai observar o texto, aí mais lá para frente, você vai perceber que Pedro chamou a atenção de Jesus. Que Pedro ele queria resolver ali no facão, quando cortou a orelha do soldado. E diz o pregador que ouviu essa mensagem, ainda bem que Pedro ele não tinha uma mira certa, que ele cortou só a orelha, não foi o pescoço. Mas depois disso, o próprio Pedro negou a Jesus. Quantas pessoas defendem Jesus? Quantas pessoas frequentam a igreja? Quantas pessoas que até leem a Bíblia? Quantas pessoas que até são líderes, mas ainda não tiveram uma experiência com Jesus de transformação? Porque não tem compromisso, não tem fidelidade, não tem aquele compromisso de ser um discípulo, de evangelizar, de estar na igreja, de convidar pessoas, de evangelizar, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E aí Pedro, ele nega Jesus. O que adianta você vir à igreja, que quando você sai dali você nega Jesus com mau testemunho? O que adianta você vir à igreja e você não tem um compromisso? Talvez muitas pessoas venham de manhã, não, já fiz a minha obrigação. Não venha para a igreja por obrigação. Eu falo para você, não venha à igreja por obrigação. Você está perdendo seu tempo. Venha porque você é discípulo. Venha porque você quer estar aos pés do Mestre. Venha que você quer aprender de Jesus. Venha que você quer ter o prazer de estar em comunhão com os irmãos. Venha para você aprender a evangelizar, a pregar o evangelho de Jesus, a demonstrar uma intimidade com Jesus. Não venha por obrigação, venha porque você é discípulo. Jesus tinha prazer, ele buscava uma comunhão com o Pai a todo instante. Porque ser discípulo é obedecer a ordem de Jesus. E depois lá que Pedro negou a Jesus, após a ressurreição de Jesus, olha a diferença. Jesus prepara um banquete ali, e Jesus faz 3 perguntas para Pedro.
Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes de todas as coisas. A partir dali, Pedro se tornou o verdadeiro discípulo. Aquele homem rude, aquele homem que era, desculpa a expressão, ignorante, aquele homem que tomava as decisões, que falava sem pensar, ele agora escreve 2 epístolas. E ele fala sobre o autocontrole. Porque Jesus mudou a história de Pedro. O discípulo é aquele que reconhece que foi transformado por Jesus. Quantas vezes nós ouvimos dizer, meu temperamento é assim, eu sempre fui assim, não tem jeito de mudar. Eu quero te dizer que você nunca foi discípulo de Jesus. Mas é meu jeito assim, eu nasci assim, ainda uso o nome de Deus. Sabe que eu sou assim, Ele me criou assim, tá certo, Ele criou o homem, nós somos pecadores, mas Jesus veio mudar a nossa história. Ele muda sentimentos, Ele muda emoções, Ele muda. E Pedro agora escreve lá a primeira carta de Pedro, a primeira epístola, a segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre mansidão. Olha só, ser discípulo é ser transformado por Jesus. Ele muda o seu jeito, Ele muda a sua forma, Ele muda a nossa esquisitice, Ele muda os nossos temperamentos. Mas em último lugar, ser discípulo é desfrutar das bênçãos de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha no verso 12 e 13 outra vez. João 6, versos 12 e 13. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Amém? Quantas pessoas tinham ali? Está na Bíblia, irmão. Ser discípulo é desfrutar das bênçãos de Deus. Mas há um processo. Vamos voltar outra vez? Ser discípulo é viver em intimidade com Jesus. Ser discípulo é andar pela fé em Jesus. Ser discípulo é obedecer à ordem de Jesus. E ser discípulo é desfrutar das bênçãos de Jesus. E a nossa recompensa, meus amados, não era aqui. A nossa maior alegria que Deus nos dá é poder ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. E é só a graça de Deus que pode fazer isso. Não há outra forma. Talvez você pode dizer, vamos lá na igreja, lá, eu sou membro lá há 30 anos. Olha, eu sou membro fundador da igreja, tu tem que ir lá. Não. Você quer entregar sua vida a Jesus aqui hoje, lá no seu trabalho, lá onde você está. Venha desfrutar, porque o discípulo, ele é discípulo em todo lugar. O discípulo verdadeiro, ele é discípulo em todo lugar. O discípulo verdadeiro, ele é discípulo em todo lugar. Aqui na cantina, lá em cima, não é isso? Todo lugar, na rua, no trabalho, na mídia, na escola, na faculdade, no namoro, no noivado, no casamento. Eu sou discípulo de Jesus. Ele mudou a minha história. Ele é o Senhor da minha vida. John Baptist, ele diz o seguinte: moralmente, o cristão é chamado para a santidade, enquanto dinamicamente o cristão é chamado para o serviço. Vou repetir. Moralmente, o cristão é chamado para a santidade, que é um processo, a santidade. Enquanto dinamicamente, é o dinâmico, né?
é vida, é o viver, é ação, ele é chamado para o serviço. Cristão não se aposenta na vida cristã. Eu me lembro que quando visitei o irmão Paulo, faleceu essa semana, e no início lá, quando eu estava acompanhando ele no hospital, ele disse assim: pois é, pastor, nós somos assim, né? Nós temos o início, nós temos o meio e nós temos o fim. Se eu estou no fim, louvado seja Deus. Era discípulo. Louvado seja Deus. Em todo lugar, em todo tempo, seja discípulo de Jesus. Atenda o chamado de Jesus, tenha uma intimidade com Jesus. Seja obediente, creia. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus ele abriu o mar vermelho. Quem crê que Deus abriu o mar vermelho? Amém? Amém. Quem crê que Deus fechou a boca dos leões lá quando Daniel foi jogado na cova? Quem crê? Amém. Quem crê que Deus enviou um filho do homem lá, que viram lá, estavam com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem crê? Amém. Está diminuindo, né? Até chegar no Novo Testamento não crê mais nada. Já é um ateu, ou um à toa, né? Não sei. Então a gente crê que Deus fez isso, todos os milagres. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode libertar o seu filho? Amém. Você crê que Deus pode libertar essa cidade? Amém. Você crê que Deus pode mudar a história deste mundo? Amém. Porque Ele é Deus. Ele não mudou. Seja discípulo de um Deus verdadeiro. Seja discípulo de um Deus verdadeiro, tendo uma intimidade com Jesus. Olha outra vez o verso 3 aí. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os discípulos. Que coisa maravilhosa. Fico imaginando ali, sentado na pedra, Jesus falando, Jesus ensinando, Jesus mostrando para eles. E eles já tinham visto. Eles já tinham visto. Ser discípulo é andar pela fé. Olha, no versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Eu fico imaginando Jesus assim, eu vou pegar ele, olha só, pai, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Talvez Jesus fez assim ainda. Não é assim que a gente faz? Quando é pegadinha em alguém? Verso 6, mas Jesus dizia isso para testá-los, porque ele sabia o que ia fazer. Você sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Você sabe o que Deus pode fazer na vida da sua família? Você sabe o que Deus pode fazer na vida dos seus amigos, lá no seu trabalho, na sua faculdade? Será que você sabe o que Deus pode fazer? Às vezes não, nós damos desculpa. Ah, mas não vai não, aquele ali, duvido. Aquele lá, mas não vai mesmo. Deus me livre, guarde, mas não vai mesmo. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus faz, e Ele vai fazer, em nome dEle. Ser discípulo é obedecer à ordem de Jesus. Dá aqui os pães, dá aqui esses peixes. Peça esse povo para sentar. O povo sentou, deu graças. O povo comeu à vontade, o povo se fartou à vontade, sobraram. Jesus disse: ó, vai lá, pega lá os 12 cestos, porque o discípulo, ele obedece à ordem de Jesus. E aí, meu amigo, o discípulo desfruta da presença de Jesus. Verso 13, assim pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Verso 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. É isso que as pessoas reconhecem quando você fala de Jesus. Verso 15,
Jesus ficou sabendo que estava para vir, com a intenção de fazê-lo e rei a fosse, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Nós precisamos aprender com o mestre a ter intimidade com Deus. As pessoas estavam lá, iam multidão lá, levar uma coroa, vamos fazê-lo rei. Esse é o camarada. Tem gente que aproveita, né? Tem gente que aproveita. Poxa, só a coroa, não vai ter faixa não? E o brochinho? E a caneta? Essa semana o rapaz falou assim, não é qualquer um que tem essa caneta não. Uma caneta dessa não. Eu falei que essa é só modelo, porque não tem carga, só para falar que eu tenho caneta. Mas não é isso não. A maior glória do homem está na cruz. A maior conquista do homem foi na cruz. E ser discípulo é desfrutar das bênçãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe.